Te falo também sobre Michael, mais próximo de deixar o Flamengo, para completar as últimas de Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Cruzeiro para responder se Brian Medina, zagueiro de 1,95 m de altura, 23 anos de idade e que pertence ao América de Cali, pode ser o zagueiro que a Raposa busca há tanto tempo. Ao longo da semana, muita gente publicou a respeito das tratativas. Lá na Colômbia, inclusive, afirmaram que Cruzeiro e o Dinamo de Kiev disputam a contratação desse atleta, que já foi titular absoluto, peça importante no América de Cali, mas que perdeu espaço mais recentemente. Nas últimas 13 partidas, ele só esteve 4 vezes dentro do campo. Pois bem, informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse na contratação do atleta. Em algum momento pode até ter havido alguma conversa, mas parou por aí. Cruzeiro que segue muito cauteloso e criterioso na busca por um defensor. O Valentim Gomes, atleta que pertence ao Vélez, foi consultado um mês atrás, não houve avanço nas tratativas e nesse momento a Raposa não descarta buscar opções na Série B, até porque não vai haver investimentos muito pesados. Pedro Lourenço entende que já pôs bastante dinheiro para a contratação de reforços nessa temporada e pretende fazer pequenos ajustes, jogadores que cheguem para compor o elenco. Só para completar em relação ao Brian Medina, 1,95 m de altura, contrato até dezembro de 2026. Você pensa que quais são os reforços mais necessários para o Cruzeiro de hoje? Já uso o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre Gabigol, totalmente livre de um enorme pesadelo. Você vai lembrar que em abril do ano passado ele foi condenado a 2 anos de suspensão por acusação de fraude a um exame antidoping. O Gabigol nem testou positivo para o exame antidoping, mas ele criou tantas dificuldades para ser recolhido esse exame que abriu-se um inquérito contra ele no Brasil e ele foi punido com 2 anos, embora com apenas 1 ano de aplicação. O Gabigol chegou a ficar suspenso, precisou recorrer dessa suspensão e vinha jogando graças a um efeito suspensivo. Recentemente, a Corte Arbitral do Esporte, que é uma espécie de última instância do futebol mundial, julgou o caso e a definição saiu nessa sexta-feira. O Gabigol está livre para jogar sem qualquer problema, não há mais risco ou ameaça em relação a esse assunto. Só para completar, em relação ao Cruzeiro, que foi derrotado pelo Defensa e Justiça na Vitória Cup, nessa quinta-feira, ainda há mais um jogo, mas o foco hoje está todo voltado para o Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em um zagueiro uruguaio. Informação que veio do próprio Uruguai dá conta de que a Raposa ofereceu 6 milhões de dólares, ou mais ou menos 33 milhões de reais, por Juan Rodrigues. Atleta de 20 anos de idade, zagueiro de 1,90 m de altura que pertence ao Peñarol. Ele foi revelado na base do Peñarol, chegou a ser emprestado por um outro clube uruguaio e nesse momento é titular absoluto do Peñarol, chegou a ser convocado para a seleção principal, com uma partida pela Celeste Olímpica, passagem por todas as categorias de base da seleção uruguaia. Jogador de bom potencial que atende às características pedidas pelo treinador Leonardo Jardim. O Cruzeiro busca um zagueiro já há bastante tempo, as tratativas com o Valentim Gomes não haviam avançado. Só para completar, registrar também que o dono da SAF cruzeirense pretende levar o Cruzeiro para jogar como mandante partidas no interior de Minas Gerais. Isso deve acontecer no Campeonato Mineiro e não no Brasileiro desse ano. Segundo o próprio Pedro Lourenço, o estádio radialista Mário Heleno é uma das possibilidades, embora ele também tenha vontade de ver o Cruzeiro atuando como mandante em Ipatinga, Uberlândia e Varginha. Michael pode ser o próximo a deixar o rubro-negro. Gerson já teve seu nome rescindido no boletim informativo diário da CBF, virou jogador do Zenit ao custo de 25 milhões de euros. E a negociação entre Flamengo e Alduail pelo atacante Michael está bastante avançada. O Alduail monitora a situação do Michael há pelo menos uma semana, há pelo menos um mês. Tratativas vinham acontecendo, mas o Flamengo pediu para que a conversa fosse finalizada depois da Copa do Mundo de Clubes. Com a eliminação para o Bayern de Munique, o Flamengo se sentiu mais confortável para retomar as conversas. O Michael, a grande verdade é que não conseguiu entregar aquilo que se imaginava. R$1,5 milhão por mês de salário. E alguém que tem entregue bem pouco.
na atual temporada, por exemplo, 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Na Copa do Mundo de Clubes nem entrou no jogo contra o Bayern de Munique e diante do Chelsea esteve em campo apenas no último minuto de jogo. Diante disso, o próprio Michael estaria disposto a sair do Flamengo e a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Só para completar sobre o Fla, mais uma notícia importante: Vitor Hugo é novo jogador do Famalicão de Portugal e vai em definitivo. O Flamengo não recebe absolutamente nada com esse negócio, fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. E aqui vem uma observação importante. O Vitor Hugo, 2 temporadas atrás, teve uma proposta do Wolverhampton de 20 milhões de euros. Esse valor equivalia à época a 107 milhões de reais e o Flamengo entendeu por bem ficar com o Vitor Hugo. O tempo passou, ele deixou de ser aproveitado dentro do clube, passou a ser emprestado, esteve recentemente no Göztepe da Turquia e sai do Fla sem render qualquer centavo. O Edmilson Moraes perguntando sobre novidades na janela do Cruzeiro. O Racing da Argentina entrou em contato pelo Lautaro, ainda não há um acordo. O interesse no Valentim Gomes aconteceu mais um mês atrás e não houve acerto entre os clubes. Cruzeiro e Vélez praticamente colocaram um ponto final nessa história. E sobre Brian Medina, que é aquele zagueiro do América de Cali, ele até deve ser negociado, mas hoje de manhã uma pessoa do Cruzeiro me falou que não tem negociação por esse atleta. Até achei estranho, porque muita gente já noticiou sobre o interesse do Cruzeiro no Brian Medina. 1,90 m de altura, era titular do América de Cali, mas perdeu espaço nos últimos dias. O Lucas Moreira, o Wallace, volante do Cruzeiro, não cairia bem no timão? Cara, eu gosto muito do Wallace, demais. Mas ele já teve sondagem para deixar o Cruzeiro. O Grêmio, inclusive, manifestou interesse. O Wallace já jogou por lá. Mas o Wallace disse que vai continuar no... Acabou. Vai continuar no Grêmio, tá bom? No Cruzeiro. Não tem a intenção de sair. Hora de falar sobre o Cruzeiro para esclarecer se a Raposa fez ou não uma nova tentativa por Valentim Gomes. A imprensa argentina noticiou nessa semana que o Cruzeiro fez uma nova proposta. Rejeitada pelo Vélez, o Valentim Gomes é aquele zagueiro de 21 anos de idade que quase se mudou para a Raposa em janeiro. Proposta na oportunidade chegou a 11 milhões de dólares, mas o Vélez na última hora fez mais uma alteração e o Cruzeiro desistiu do acordo. Pois bem, existiu de fato recentemente uma tentativa de contato, mas não foi por agora. Um mês atrás, o Cruzeiro sugeriu um empréstimo, rejeitado. O Cruzeiro também chegou a uma opção de compra com valores baixos. Diante da recusa, da negativa do Vélez, não existiram mais conversas. O Cruzeiro está no mercado em busca de zagueiros. Há quem garanta que Brian Medina, que pertence ao América de Cali, pode ser uma alternativa, embora com outros interessados. O Dinamo Kiev da Ucrânia também está na parada. Só para completar, contar que o Racing da Argentina é mais um interessado em Lautaro Dias. O atacante, que perdeu espaço desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, também já foi alvo de especulações em outros clubes brasileiros, entre eles o Sport e o São Paulo. No Sport, as tratativas não avançaram. Em relação ao São Paulo, o tricolor assegura que não teve negociação nesse momento. Ontem teve reduto com torcedores do Cruzeiro, com Raposão e Raposinho, com taças e com a presença do Bolace e do Marquinhos, a turma de cruzeirenses aqui em Vitória, no Espírito Santo, reduto Vitória Celeste, e o pessoal vivendo dias especiais, tendo a presença do Cruzeiro e neste domingo se despedindo do time, que joga às 4 horas da tarde diante do Banfield para encerrar a participação na Vitória Cup. E o Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim depois retorna a Belo Horizonte e aí é preparação para o duelo diante da equipe do Grêmio, esse jogo que o Cruzeiro tem de retomada na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o técnico Leonardo Jardim deve definir o time que joga neste domingo diante do Banfield. O Cruzeiro vai fazer o último treino aqui em Vitória, atividade à tarde. O Leonardo Jardim tem todo mundo que ele trouxe aí à disposição, alguns jogadores até não entraram no primeiro amistoso. Vamos ver qual será o plano do Leonardo Jardim para esses atletas. Uma tendência, já falamos sobre isso, que o Cruzeiro tenha aquela base que vinha atuando quando terminou a primeira parte da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil e teve a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Fica a dúvida aí quem jogaria na direita e o restante da equipe não deve ter mistério, a não ser que alguém tenha apresentado algum tipo de desgaste. Mas pela atividade de ontem, o treinamento de ontem,
aqui em Vitória, nenhum jogador ficou fora desta atividade, e aí é todo mundo à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ele que conversou com a gente, falou sobre vários assuntos, a busca por reforços, e a diretoria vem atuando aí no mercado, e a expectativa inclusive é de que conversas elas sejam intensificadas para que o Cruzeiro possa, quem sabe, ter alguma novidade ao longo desta semana. Informação que a gente pode trazer aqui é que o Cruzeiro tem sim conversado com alguns atletas no mercado, nomes que são aí mantidos em sigilo. O Cruzeiro vem trabalhando de forma muito discreta, porque é até um entendimento no departamento de futebol que neste momento qualquer vazamento antes de uma negociação mais concreta pode atrapalhar os planos aí do Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro quer contratar jogadores pagando aquilo que o clube entende que é o valor correto, o valor honesto, sem entrar em qualquer tipo de leilão. Tá falado, pessoal?